Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do verso 46 até o verso 52. 10 de Marcos, 46 ao 52, e nós vamos conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: você precisa enxergar. Você precisa enxergar. Marcos 10, 46 ao 52, a minha tradução está assim: E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo pelo caminho. Oremos. Ó Deus, nosso coração se enche de alegria por ver o que a graça do Senhor é capaz de fazer em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já nos tem dado esta noite, pelos louvores, pelo testemunho belíssimo, Marcos, pela emoção que o Senhor nos permitiu sentir essa noite, pela apresentação belíssima da Karine também. Ó Deus, muito obrigado. Mas agora estamos diante do Senhor, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite. Que de fato essa noite seja um marco em nossa vida e que nós possamos sair daqui transformados pela graça do Senhor. Esconde-me por misericórdia atrás da cruz de Cristo e fala através da minha boca a sua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Você precisa enxergar. Deixe-me te falar duas coisas muito importantes com relação à pessoa de Jesus e com relação à nossa pessoa. A primeira coisa que eu queria te falar a respeito de Jesus é que, lendo todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, lendo também os Atos dos Apóstolos e lendo também as cartas dos apóstolos, que são os documentos da igreja que chegaram até nós, chamado de Novo Testamento, nós chegamos à conclusão, já que todo esse texto, toda essa produção neotestamentária fala de Jesus, aponta para Jesus,
traz informações a respeito de Jesus. A conclusão que nós chegamos quando olhamos para tudo isso é que Jesus era um homem cercado de milagres que atendiam às necessidades humanas. Eu me lembro que em um determinado momento da vida de Jesus, falaram com ele a respeito de tudo que ele estava fazendo. E ele disse: eu vim para curar, eu vim para trazer vida, eu vim para salvar, eu estou aqui para atender o ser humano, os homens, em suas necessidades. E aí você vai ver aqui nos evangelhos uma série de momentos em que Jesus curou pessoas de enfermidades muito terríveis. Em outros momentos ele até ressuscitou mortos. Em outras situações ele manipulou milagrosamente a natureza a favor dos seus servos, para que a fé dos seus servos fosse edificada. Não há nenhum momento da vida de Jesus em que tudo aquilo que ele fez não tinha como centralidade o ser humano, não tinha como objetivo o ser humano, para que o ser humano pudesse entender não apenas o seu valor enquanto figura humana, mas também quem era Jesus. Quem era Jesus? E que de fato ele era aquilo que ele diz que era. O Emanuel, o Deus conosco, o Senhor de todas as coisas, inclusive do ser humano. Não há um momento sequer da história de Jesus, da narrativa histórica de Jesus, em que você vê Jesus fazendo qualquer outra coisa que não estivesse voltado para o ser humano. Porque foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. E a vida dele era uma vida cercada de eventos maravilhosos, eventos milagrosos, porque apenas o milagre ou a manifestação poderosa de Jesus através do milagre poderia alcançar o coração de uma humanidade totalmente comprometida com o pecado, cujas percepções, as compreensões, as visões estavam comprometidas. E aí vem a segunda questão que eu queria compartilhar com você. A primeira é que Jesus era um homem absolutamente cercado de milagres. A segunda questão é que, de todas as necessidades que temos, e temos muitas, mas de todas as necessidades que temos, nós podemos destacar como sendo neste tempo, neste momento, talvez a necessidade mais importante, a necessidade de enxergar e enxergar corretamente. Pastor, o que o senhor está falando? Eu enxergo. Estou vendo o Roberto, estou vendo minha esposa, eu enxergo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enxergar é diferente de ver. Enxergar é diferente de ver. Ver é observar com os olhos alguma coisa diante de nós. Eu estou vendo os irmãos. Eu estou vendo todos aqui. Vocês estão me vendo também. Ver é observar com os olhos. Mas muitas das vezes nós não vemos aquilo que precisa ser visto. Porque o que precisa ser visto é enxergado. Enxergar é prestar atenção nos detalhes que nós observamos. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas e não vemos o que está ali escrito na pessoa.
Talvez ela esteja angustiada, deprimida, ou chateada, ou magoada, coração aborrecido, querendo até mesmo dar cabo da sua vida, mas o que se apresenta para a gente, o que eu vejo, não é o que expressa a realidade. Aí eu preciso enxergar, prestar atenção nos movimentos, no comportamento, na fala, no timbre de voz, na tonacidade. Isto é enxergar. Enxergar é prestar atenção nos detalhes que nós observamos. Mas de tudo que nós precisamos enxergar, eu queria, a partir desse texto, destacar 3 coisas muito importantes que você e eu precisamos enxergar. Isso é muito importante. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Você também que está ao alcance da nossa voz. Porque você precisa estar olhando para você e estar enxergando em você 3 coisas muito importantes que estão nesse texto que nós acabamos de ler. Deixe-me te lembrar do texto. O texto fala para a gente de um momento em que Jesus está numa determinada cidade chamada Jericó, e ele está saindo dessa cidade com os seus discípulos. E muita gente caminhava com Jesus. Se você se lembrar da multiplicação dos pães, a gente está falando aqui de aproximadamente mais de 10.000 pessoas seguindo Jesus. Você imagina aquela quantidade de gente toda em volta de Jesus, vai para lá, vem para cá, igual a onda do mar, né? Leva para lá, leva para cá, e alguém ouve a multidão, mas não tem condições de ver a multidão, porque é cego. É cego. Os seus olhos não podiam observar o que estava acontecendo. Mas ele ouve o barulho e pergunta: o que está acontecendo aqui? E a resposta imediata é: Jesus está passando. Jesus! E aí ele desenvolve a capacidade de enxergar além da sua visão cega. Ele consegue enxergar que Jesus era alguém que podia ajudá-lo, alguém que podia resolver o problema dele, alguém a quem ele deveria recorrer para ter a sua capacidade visual restaurada. E ele usa o instrumento que ele tinha à sua disposição, que era a sua voz, e começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha para mim, vem cá, me ajuda. Mas a multidão era muito grande. E às vezes na multidão a gente não fica apenas perdido. Às vezes na multidão a gente tenta expressar as nossas necessidades, mas a gente é impedido pela multidão. E a multidão não precisa ser necessariamente uma quantidade enorme de pessoas. Pode ser uma multidão de pensamentos, uma multidão de tristezas, uma multidão de lágrimas, uma multidão de problemas, e as nossas questões essenciais ficam abafadas e impedidas de serem resolvidas. Mas aquele homem continuou insistindo, até que Jesus parou e disse: alguém está me chamando? Alguém está me chamando? É um cego, Senhor, é um mendigo, é um cego, alguém que não tem nenhum valor. Como? Como? Se ele me chama, é porque ele consegue enxergar alguma coisa além da sua falta de visão. Traz-o aqui. Traga-o aqui. Aí acontece o milagre. Senhor, que eu volte a ver. Que eu volte a ver. Aquele homem precisava não apenas ter a sua capacidade visual restaurada. Ele precisava ter os olhos abertos para enxergar
3 coisas muito importantes que eu e você, todos nós, também precisamos enxergar. Jesus não apenas deu ou restaurou a visão daquele homem. Jesus lhe deu uma condição de ir um pouco mais além daquilo que ele estava vendo naquele momento. A primeira coisa que aquele homem enxergou e que nós precisamos enxergar são os nossos pecados. Os nossos pecados. O pecado é alguma coisa que não pode se mostrar enquanto pecado. Ele não pode. Não é papel do pecado dizer eu sou pecado, bom dia, boa tarde, vamos tomar um café ou vamos passear na praça, porque se ele fizesse isso, você não caminharia com ele. O pecado é alguma coisa invisível e consegue te alcançar. E na invisibilidade ele constrói um relacionamento que destrói os seus valores e destrói a sua vida. Porque se eu vejo o mal, a primeira atitude minha é evitar o mal. Se eu vou caminhando em direção à minha casa e vejo que algum elemento está vindo em minha direção e é um elemento suspeito que pode me fazer algum tipo de mal, obviamente eu vou desviar. Mas não é assim com o pecado. Quando você se apercebe, ele já tomou conta da sua vida. Ele já te destruiu. Ele já te consumiu. Ele já tirou de você o prazer da existência. Ele já complicou a sua vida familiar. Ele já acabou com o seu casamento. Já tirou você do emprego. Jogou você na sarjeta. E a única opção que ele te dá para resolver o seu problema é a morte. Então nós precisamos enxergar esse elemento maldito que destrói a nossa vida, chamado pecado. E você só vai poder enxergar o pecado se Jesus abrir os seus olhos. Porque você pode estar olhando tudo e vendo tudo bonito. Mas o pecado se esconde atrás da beleza. Lembra do Éden? Quando Eva olha para a fruta, o texto deixa claro para a gente, é bonita a fruta, é agradável aos olhos, chama a atenção. O pecado se esconde atrás da beleza. E uma das atribuições da beleza é encantar a visão. Nós ficamos embriagados diante da beleza. Então é preciso que Jesus abra os seus olhos, abra os nossos olhos, para que a gente enxergue o pecado, porque é Ele quem nos consome, é Ele quem nos leva para a morte, é Ele quem destrói a nossa vida. Então a primeira coisa que você precisa enxergar, e que aquele cego também passou a enxergar, é o pecado dele. A segunda coisa que você precisa enxergar, além do seu pecado, a exemplo do cego, que foi curado por Jesus, são as suas limitações. Ok, pastor, Jesus abriu os meus olhos, eu vi o meu pecado, e agora que eu vi o meu pecado, eu vou resolver o problema do meu pecado. Não vai. Não vai. Não vai mesmo. Não vai. Eu agora vou largar o vício, vou largar a prostituição, vou voltar para minha casa, vou resolver meus problemas familiares. Não vai. Não vai. Não vai. Você precisa enxergar as suas limitações. Eu me lembro da Silvia, os irmãos lembram da Silvia? Não? Lembram da Silvia, esteve aqui? E eu me lembro
nitidamente agora da foto da Silva na Cracolândia. Silva era conhecida como a bruxa da Cracolândia. Não havia mais nenhuma situação de solução para aquela mulher. Não havia. Silva foi minha aluna lá no CIEM. Amei com ela 2 anos, conversando com ela muitas vezes. Ela me disse, eu tentei de várias formas sair e não conseguia. Quando eu pensava que ia sair, alguma coisa me puxava e eu voltava para o crack. E as coisas iam complicando, e aí eu puxei cadeia, e eu fiz e tal. Porque eu não tinha força. Eu não tinha como. Mas um dia, eu me lembro, eu não sei se os irmãos lembram que ela falou aqui, mas isso ela falou para mim. Pastor, eu estava sentado lá, suja, fedendo demais, com fome, com ódio de tudo e de todos. Veio uma menininha branquinha, limpinha, cheirosinha, me abraçou e disse, Jesus te ama. E eu te amo também. E foi embora. E a primeira coisa que eu perguntei para mim foi, como é que essa menina, limpinha, bonitinha, consegue me abraçar? Eu fedendo, podre. E hoje a Silvia é uma das missionárias da Cristolândia. Porque Jesus abriu os olhos dela e falou, você, Silvia, não tem condição. Não tem condição. Você chegou nos seus limites, você não tem força. E Ele faz isso com todos. Quando Ele abre os nossos olhos para enxergarmos o pecado, Ele também abre os nossos olhos para que enxerguemos as nossas limitações. Para que a gente entenda que a gente não pode salvar a gente mesmo. A gente não tem condições de salvar a gente mesmo. E aí sim, Ele abre os nossos olhos para que nós enxerguemos a terceira coisa importante da nossa relação com Deus e que a gente tira da lição desse texto. Eu enxerguei o meu pecado, eu enxerguei as minhas limitações e agora eu tenho condições de enxergar o poder de Jesus. O poder de Jesus. O que Ele é capaz de fazer por mim. O que Ele é capaz de fazer por você. Você quer enxergar? Enxergue. Você quer ressuscitar? Ressuscite. Você quer ser curado da lepra? Seja curado da lepra. Você quer ser limpo dos espíritos malignos? Seja limpo dos espíritos malignos. A terceira coisa que Jesus faz quando Ele abre os nossos olhos é que Ele nos dá a condição de enxergar o poder que Ele tem para curar, para libertar do poder do pecado, para perdoar os pecados e para te salvar, te dar uma nova vida e te receber como filho de Deus. Você precisa enxergar. Você precisa enxergar os seus pecados, as suas limitações para resolver os seus problemas e o poder que Jesus possui para cuidar de você. Mas há uma questão muito interessante nesse texto que eu vou considerar com os irmãos para encerrarmos esse tempo de reflexão. Quando Jesus falou para os seus discípulos, traga-o aqui, chama ele lá. O que você acha que aconteceria se ele dissesse assim, eu não vou não.
multidão aí, pelo que eu estou vendo, tem muita gente. Deixa eu aqui mesmo. Não, eu me equivoquei. Não vou não tenho força, não tenho ânimo. Ele não seria curado. Jesus continuaria a sua caminhada. Mas aquele homem fez o que eu e você precisamos fazer. Ele tomou uma decisão. Ele teve uma atitude positiva. Ele se levanta, abandona aquilo que era um instrumento de trabalho dele, que é a capa, e vai até Jesus e diz: Senhor, me ajuda, me cura, me liberta, me perdoa e me salva. Deixe-me te falar uma coisa muito importante. Apenas acreditar no poder de Jesus, apenas acreditar em Deus não é o suficiente. Não é o suficiente. Pela Escritura Sagrada eu posso te falar isso, pela Escritura Sagrada eu posso te falar, e até o diabo, e acreditando você ou não na existência dele, até o diabo, o inimigo de Deus, aquele instrumento que promove o mal no mundo, acredita em Deus. E até teme diante de Deus. O que Jesus espera de você, o que Jesus espera de mim, o que Jesus espera de todos nós, é que nós tenhamos a mesma atitude daquele cego. Que nós nos levantemos e nos encaminhemos até Jesus e entreguemos a vida para Ele, dizendo: Senhor, estou aqui, cuida de mim. Muitas das vezes nós ficamos encostados em nossas próprias convicções, em nossas próprias crenças, mas isso não é suficiente. E a gente continua no problema, continua cego, enxergando tudo, observando tudo, vendo tudo, mas não enxergando nada. E a vida anda para trás, os problemas aumentam, as dificuldades aparecem sem solução, daqui a pouco as coisas descambam para o pior, porque a gente não teve a atitude correta, que é a atitude de ir até Jesus e dizer para Ele: Senhor, Senhor, me cura, me liberta, perdoa os meus pecados e me salva. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa, porque sozinho você não vai conseguir resolver as questões que te incomodam. Não vai. Você não vai conseguir. Os seus limites não vão permitir, porque a força do pecado é muito maior do que a sua capacidade de resisti-lo. Apenas o poder de Jesus pode te libertar da escravidão do pecado, seja qual for o seu pecado. Então, meu querido, eu encerro essa minha palavra hoje à noite, dizendo para você: entregue o seu caminho a Jesus, confia nele, e ele vai te abençoar. Tenha a atitude correta. Não sei se essa noite aqui em nosso meio nós temos alguém que não entregou ainda a vida para Jesus, mas gostaria de entregar. Ou mesmo se está desviado dos caminhos do Senhor e gostaria de retornar para os caminhos do Senhor. Não sei se temos, mas se você ainda não é convertido, ou se você está desviado e quer agora ter uma atitude positiva ao lado de Jesus, eu queria orar por você, só dar um sinal para que eu possa te identificar. Creio que não, né? Penso que não, nós todos aqui servimos Jesus. Ou por outro também, se você nasceu na igreja, caminhou na igreja, mas ainda não se converteu a Cristo Jesus, você precisa se converter a Cristo Jesus, tomar uma decisão efetivamente e dizer: eu caminhei até aqui com meus pais, né? Fui à igreja e tudo, mas eu quero entregar minha vida para Jesus de verdade, a partir de hoje. Se você quer também tomar essa decisão, só me dá um sinal para eu orar por você e te abençoar. Penso que não, meu lado esquerdo também.
Galeria não, nós conhecemos todo mundo. Você que está através da internet conosco e ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite. Aceite. Entregue a sua vida para Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos celebrar a Deus com o grupo de louvor.